Muito bem, vamos lá? Bom dia, meus irmãos, tudo jóia? Tudo bem, né? Nós vamos estudar então a lição de número 9 da nossa revista, edição especial, Palavras de Encorajamento, certo? Muito bem, então abre aí sua revista, ou se você não tiver com ela impressa, né? Tiver como acessar, a Júlia está com ela impressa ali, não é isso? Bom, isso aí. E abre sua Bíblia também, no livro de Josué, capítulo 1, nós vamos ler o texto e vamos desenvolver aqui o nosso estudo com base no texto de Josué, capítulo 1. Vamos lá, tudo certo aí? Muito bem. Vamos, antes de ler o texto, agradecer a Deus pelo dia que temos para viver, porque é um privilégio, né? Então vamos orar. Nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje, porque podemos estar na Tua casa, com os nossos irmãos, meditar na Tua palavra. Dá-nos uma manhã de paz, de tranquilidade, de ensino, porque nós precisamos e dependemos do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Muito bem, a gente já vai ler o texto e nós vamos entender aqui o que estava acontecendo com Josué nesse contexto. Ele estava passando por um momento de grande desafio, onde ele recebeu de Deus uma missão após a morte de Moisés. E a partir daí nós podemos extrair muitos ensinamentos para a nossa vida prática. Tá certo? Vamos lá. Josué capítulo 1. Vamos ler aqui do verso 1 até o 9, tá? Do 1 até o 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Lindo texto, né? Lindo texto, onde Deus está aqui convocando Josué para uma missão. E a partir daqui, algumas considerações nós vamos fazer. O Senhor está dando a Josué aqui verdadeiras palavras de encorajamento, como nos diz o tema da lição de hoje. Palavras de encorajamento, certo? O próprio Senhor está desafiando e ao mesmo tempo encorajando Josué para o desenvolvimento de algo muito grandioso.
Então veja, será que Josué aqui ele teve medo, teve preocupações, sofreu alguma ansiedade por conta disso? É até provável que sim. É até provável que sim. Acontece que ele era humano, limitado, estava recebendo de Deus uma grande tarefa de liderar todo aquele povo para entrar na terra que Deus havia prometido. Então veja, seria até natural que Josué tivesse tido algum medo, alguma preocupação, algumas angústias até. Mas aí Deus chega para ele e fala: seja forte e corajoso, porque eu estarei com você. Qual o paralelo que a gente consegue associar da história que Josué viveu para os nossos dias de hoje, para o tempo presente? Vamos pensar. Nós vivemos dias onde muitos estão preocupados, angustiados, tensos, principalmente em razão dessa loucura toda causada pela pandemia, que tem prejudicado de forma direta a economia do país, o trabalho, o emprego, tudo. Mexeu com tudo. Quantas pessoas perderam seus empregos? Quantas pessoas não podem levar o sustento para casa? Quantas pessoas estão até mesmo doentes, contraíram o vírus? Então são problemas que nós enfrentamos, que a humanidade está enfrentando, decorrente de algo que foge ao nosso controle. Só que, vejam bem, assim como Josué aqui nesse contexto, ele recebeu de Deus uma missão, nós temos também, cada um de nós, as nossas missões, os nossos compromissos, as nossas responsabilidades. A gente não pode parar, não tem como. Então qual a missão, vamos pensar, qual a missão de um pai de família? Levar sustento para casa, né? Uma coisa bem básica. É um desafio. É um desafio. Manter a estrutura. Só que como é que você faz isso no meio de uma dificuldade muito grande? No meio de uma crise mundial? Então são questões que a gente vai pensando o seguinte: olha, se eu tenho minhas tarefas para desenvolver, se eu tenho responsabilidades a cumprir, se eu tenho tantas coisas para fazer, e as dificuldades, elas tendem a me paralisar, elas tendem a me impedir, é nesse momento que eu preciso entender uma coisa. As palavras que Deus disse a Josué, elas também são para mim e para você. Jó disse que nunca viu um justo mendigar o pão, não foi isso? Foi Jó que disse? Muito bem. Olha que experiência de fé ele estava extraindo. Então veja, se diz a palavra de Deus que o justo, que o servo do Senhor, ele não vai mendigar o pão, significa dizer que o servo do Senhor terá o socorro do Senhor. E é exatamente nos momentos de maior dificuldade da vida que a gente precisa colocar em prática a nossa fé no Senhor e acreditar que Ele é poderoso para nos socorrer. Aí Deus chega para Josué e fala: olha, tenha coragem, você está diante agora de uma grande missão. Existem dificuldades, existem desafios, existem problemas, existem gigantes, existem muitas coisas que podem tentar te paralisar, mas tem um detalhe que faz toda a diferença: eu estou com você. E é isso que a gente tem que entender na nossa vida.
com a dificuldade que a gente está enfrentando diante das missões que nós temos que desenvolver na nossa vida, tanto na nossa vida pessoal, familiar, os compromissos que nós temos com a nossa família, quanto mesmo as próprias missões envolvendo o reino de Deus. Diante de todo esse cenário de dificuldade, Deus diz para a gente assim: eu estou com vocês. É o que a gente extrai de ensinamento das Escrituras, tá bom? O que a gente extrai de ensinamento das Escrituras. Então, se a gente for olhar, vamos para o texto. Se a gente for olhar aqui dos versos 1 ao 3, observe, dos versos 1 ao 3, o Senhor, Ele dá uma missão acompanhada de uma promessa, ok? Não é isso, irmã Júlia? O Senhor, Ele dá uma missão acompanhada de uma promessa, porque Deus não diz assim: olha, vai e se vira, vai dar seu jeito. Não, Deus diz assim: olha, vai e eu vou junto. Isso. Exatamente. Por quê? Porque Deus dá uma missão acompanhada de uma promessa. Qual a promessa? A promessa da sua companhia. A promessa de que Deus estaria com ele. Tá certo? Então está dizendo aqui, olha, que a presença do Senhor, né, é uma realidade. E olha que promessa também o Senhor dá. A promessa da vitória, a promessa do êxito, a promessa do sucesso na empreitada que eles iriam desenvolver ali. Então veja, verso 3, olha: como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Então Josué estava indo desenvolver uma missão com a certeza de que ele seria vitorioso, com a certeza de que Deus é poderoso para cumprir o que ele está dizendo. Então, isso está diretamente relacionado às conquistas que os israelitas iriam ter. Olha que coisa grandiosa: olha, onde vocês pisarem, onde vocês colocarem os pés de vocês, eu vou dar a vocês. A terra que vocês forem conquistar, vocês terão vitória. Então, a missão de ir é acompanhada com a promessa da presença do próprio Deus, a presença pessoal do próprio Deus e a promessa da vitória, da conquista. Então, Josué entra num desafio já sabendo do resultado. Como é que a gente aplica isso à nossa vida? A gente encara as crises, as dificuldades, as pandemias, sabendo que Deus é poderoso para nos levar junto com Ele. Isso aí. Exatamente. Era a certeza que ele tinha de que Deus estaria com ele e que a vitória iria chegar pela mão do Senhor. Então a gente não sabe por vezes o que vai acontecer, como é que uma coisa ou outra vai se resolver, mas a gente sabe de uma coisa: Deus é presente. Ele está presente e Ele socorre. Ele socorre. Quantas experiências de fé nós podemos ter com isso? Nós já vivemos. Só olhar para trás. Quantas experiências de fé nós temos com o Senhor? De ter vivido momentos de grande tensão, de grande dificuldade, e ver claramente a intervenção direta de Deus ali, socorrendo, dando auxílio, sendo aquele socorro bem presente na hora da tribulação, né? Então a gente tem que entender que Deus é Deus, o que Ele fala Ele cumpre.
Então, olha que interessante nós guardarmos na nossa mente, no nosso coração, tá? Quando Deus dá uma missão, essa missão é acompanhada de uma promessa, tá bom? A promessa da presença dele e a promessa da vitória. A promessa da presença e a promessa da vitória. Foi assim com Josué. É assim conosco. Sim. Joia, muito bem. Isso aí, irmão Carlos. Então, essa missão que foi entregue, como nós já vimos, que foi acompanhada da promessa, da vitória, da presença do Senhor, diz o verso 5 que essa presença é uma presença contínua. Olha que interessante. Josué estava iniciando uma empreitada ali, com a convicção de que Deus não estaria com ele apenas por 1 ou 2 dias e depois iria se retirar. Seria muito temerário caso fosse assim. Já pensou? Se Deus chega para Josué e fala assim: Josué, olha, eu estarei com você por 3 dias, depois eu vou sair e volto, você vai tocando aí. Não seria complicado? Irmão Gilberto, Deus chega para o senhor e fala assim: irmão Gilberto, não tema, eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu vou te socorrer por essa semana. Depois você toca a sua vida aí, eu volto daí a 1 mês, daí a 1 ano. Seria complicado, não seria? Porque como é que a gente vive a nossa vida com tudo que a gente precisa fazer e resolver? Como é que a gente vive a nossa vida com todos os desafios espirituais que nós enfrentamos também? Como é que nós vencemos sem a presença continuada de Deus? Já pensaram nisso? Irmãos, se a presença de Deus não for uma realidade na nossa vida, nós estamos perdidos, nós estamos arruinados. Então, Deus, ele dá a Josué uma promessa de companhia contínua. O verso 5 diz isso. Olha, estarei com você. Finalzinho do verso 5. Olha que coisa forte. Nunca o deixarei. Olha que segurança Josué tem aqui. Ele acorda todos os dias de manhã com a certeza: Deus está comigo. Chega a noite, vem o outro dia, Deus está comigo. Chega a noite, vem outro dia, Deus permanece comigo. Olha que convicção ele tinha, porque foi o próprio Deus que disse isso para ele. Então, todo dia é um desafio novo, todo dia são experiências novas, você nunca sabe o que vai acontecer, mas uma coisa Josué sabia: Deus está comigo. Essa certeza que a gente tem que ter. Como é que a gente aplica isso na nossa vida? Você vai acordar todos os dias de manhã, por mais que você não saiba, ninguém sabe, você pode ter sua agenda toda programada, mas você nunca sabe o que pode acontecer. Um negócio pode mudar tudo, do nada, de repente. Quantas vezes a gente planeja: olha, eu vou fazer isso de manhã,
de tarde eu vou fazer isso, isso e isso, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que não sei o quê, à noite eu vou fazer isso aqui, pronto. Você programa seu dia todo, aí acontece um negócio, muda tudo. Imprevistos, enfim, emergências, tanta coisa pode acontecer, muda tudo. Por vezes a gente consegue manter a nossa rotina, a nossa agenda como a gente pensa que vai ser, mas às vezes isso foge ao nosso controle. E quando as situações fugirem ao nosso controle, a gente não sabe o que vai acontecer, mas uma certeza a gente tem: Deus está conosco. Isso é extraordinário para a gente viver a nossa vida, para a gente tocar a nossa vida, porque independente do que vai acontecer, olha que segurança extraordinária você pode ter. Eu posso ser surpreendido por uma coisa ou outra, pode acontecer isso ou aquilo, não tem problema. Uma coisa não muda, que é o fato de Deus estar conosco. Isso é extraordinário, irmãos. Isso é uma segurança extraordinária para você viver a sua vida. Veio a pandemia, quarentena, isolamento, tudo bem, Deus está conosco. Um monte de coisa acontecendo, a economia do país caindo, Deus permanece conosco. Gente perdendo emprego, um monte de coisa maluca no país, Deus continua conosco. Com pandemia, sem pandemia, Deus está conosco. É essa segurança que a gente tem que ter quando a gente olha para o texto. E essa convicção que a gente tem que ter quando a gente abre os olhos pela manhã e começa a viver o nosso dia. Existe uma promessa de presença, de companhia contínua. Tá certo? Contínua. Agora vamos ver uma outra coisa interessante que a gente pode extrair do texto. Vamos ler o verso 7. Vamos ler o verso 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para que você seja bem-sucedido. Olha só. Por onde quer que você andar. Observe, irmãos, Deus está condicionando o sucesso da missão ao cumprimento da lei de Deus. Se você cumprir a lei do Senhor, você vai ser bem-sucedido. Sabe o que a gente aprende aqui com isso, meus irmãos? Que quem obedece os princípios de Deus recebe as promessas. Guarda isso. Quem obedece os princípios recebe as promessas. Porque as promessas de Deus, elas são reservadas àqueles que temem o Senhor, que dão atenção para a lei de Deus, que vivem os princípios da palavra, os princípios divinos que estão aqui registrados na Escritura. Deus não dá promessa para quem não tem compromisso com Ele. Deus não dá promessa para insubordinados, arrogantes, ímpios. Deus dá promessa para o servo dele, que está com Ele, que está com o coração ali entregue para o Senhor, para aquele que teme o Senhor. Nós vimos isso na última mensagem que eu preguei, domingo passado.
Salmo número 25, não foi isso? E um dos textos, salvo engano, verso 12, alguma coisa assim, está dizendo lá que Deus dá direção e instrução ao homem que teme a Ele. Então, quem obedece aos princípios, quem teme o Senhor, quem cumpre a palavra, recebe as promessas. Então, você quer viver uma vida abençoada por Deus? Obedeça os princípios. Obedeça os princípios. Viva na sua vida a palavra de Deus. Viva na sua vida o Evangelho. Viva na sua vida a lei de Deus. Sim. Fala só um pouquinho mais alto, por favor. Temos que nos esforçar para viver a lei de Deus, porque aí nós vamos estar aptos a receber as promessas do Senhor. Tá certo? Muito bem. Uma pergunta que surge é o seguinte: o que podemos ouvir de Deus neste tempo de dificuldade? Vamos pensar. Nós podemos ter a certeza, assim como Josué teve, de que Deus está conosco de forma contínua. É importante nós entendermos isso. Essa palavra do Senhor aqui direcionada a Josué, foi direcionada para ele. Como eu posso ter a certeza de que isso também se aplica a mim? A gente tem que entender isso com clareza. Você tem que ter certeza dessas questões, dessas coisas, né? Nós podemos ouvir de Deus o que Ele falou para Josué também. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, vamos ver o que Deus está dizendo para nós. Palavras do próprio Cristo. Isso aí, eu vou esperar, porque eu quero que vocês acompanhem. Isso, muito bem. Muito bem. Mateus capítulo 28. Irmã Júlia, show? Show? Diz o texto, olha aí. Portanto, ide, é assim que começa? Fazei discípulo, Mateus 28, perdão, não disse o versículo, né? 28, 19. Verso 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Para um pouquinho. Primeiro, quem está falando? Quem está falando, irmãos? Jesus. Jesus está falando. Então ele está dizendo: ide e fazei discípulos de todas as nações.
Jesus está falando isso para quem? Muito bem, irmã Júlia, para os discípulos dele. Então Jesus está ali dando uma ordem, entregando uma missão para os discípulos de Jesus. Aí a gente pensa, no tempo presente, hoje, ano de 2020, nós somos discípulos de Jesus? Somos, claro. Então isso que Jesus está falando aí, também é diretamente para mim e para você? Se nós somos discípulos de Jesus? Sim, certo? Então pronto, então nós já entendemos quem está falando. Jesus. Para quem? Para nós. Então, o texto bíblico é como se tivesse o seu nome aí. Portanto, irmã Júlia, portanto, irmã Cláudia, Luiz, Sandra, todo mundo, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Lembra que eu disse que quem obedece princípios recebe as promessas? Deus não está dizendo para Josué aqui que só depois que ele cumprir a lei de Deus é que ele seria abençoado. Está aqui no texto de Josué capítulo 1. Agora Jesus está dizendo para nós a mesma coisa. Vai e ensine as pessoas a cumprir a lei de Deus, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha, então, por quê? Vai, batiza, tal, ensine-as a cumprir a lei de Deus. Olha, irmãos, isso é extraordinário. Tudo que Deus falou para Josué em termos de promessa da companhia dele, ele fala para você de forma pessoal. Olha aí. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, a consumação dos séculos, até o último dia. Você pode ter certeza que Deus está com você ou não? O que Deus falou para Josué, ele fala para você de forma pessoal. Que se você entende que é um discípulo de Deus, de Jesus, se você entende que é de fato, não, eu sou um discípulo de Jesus. Se Jesus está falando com os discípulos, ele está falando comigo. E aí nós vamos entender que exatamente o que aconteceu com Josué lá, em termos de promessa, é exatamente o que Deus fala para mim de forma pessoal e para você de forma pessoal. Eu estou contigo até o fim dos tempos, até o último dia. Isso nos enche de alegria ou não, meus irmãos? Está vendo? Isso muda tudo quando a gente entende isso. Porque com pandemia, sem pandemia, Deus está conosco. Agora a gente não pode esquecer que essa promessa da companhia é para quem cumpre os princípios. Tá? Repito, Deus disse para Josué que não deixe de falar das palavras deste livro e de meditar nelas dia e noite. Deus disse para Josué, não deixe de falar, está no verso 8, não deixe de falar as palavras deste livro. Jesus diz para nós, vai e ensina as pessoas a observar tudo que eu vos tenho mandado. Olha só, é a mesma coisa, o que o próprio Deus falou para Josué, Jesus fala para a gente, não deixe de cumprir, não deixe de meditar, não deixe de falar as palavras deste livro, do livro da lei, não deixe de falar. Aí Jesus chega para a gente e fala, vai, ensina as pessoas, ensinando-a, falando sobre o caminho que elas devem andar, do livro da lei. Mesma coisa, irmãos. Então a gente tem que entender
uma profundidade que o texto nos apresenta, que a presença de Deus é uma promessa extraordinária para a nossa vida e ela segue por todos os dias em que nós vivemos, tá certo? Desde que você cumpra os princípios. Bom, Carlos, pode falar. Sim. Profundo, né? Profundo. Exatamente. Então Deus diz que estará conosco, Deus disse que estaria com Josué e Deus garante a vitória. Sim. Pois é. As coisas materiais, quando está promete, se Deus permitir. Está perguntando para o irmão que não promessa de Deus, as coisas só não promete, se Deus permitir. Mas se nós tivermos de acordo com a vontade de Deus, Deus não vai permitir. Eu creio que esse livro vai pegar. Que eu creio que Deus tem creio. Pode me amar, nós temos que viver com todos os cuidados que nos são recomendados, certo? Isso é muito importante, porque senão estaremos sendo negligentes, tá? Mas nós estamos diante da palavra de Deus que nos dá uma promessa de que Ele está conosco, e o fato dele estar conosco é suficiente para nós entendermos que podemos viver a nossa vida com segurança, tranquilidade. Não importa o que vai acontecer, Deus está conosco. Então, Ele vai, pela sua palavra, nos ajudar, vai ser o auxílio presente, o socorro presente e vai cuidar da nossa vida, tá bom? Nós vamos fechar por aqui, mas alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer, compartilhar alguma percepção, para a gente estar encerrando, tá bom? Oi. Tem medo, por vergonha, ou acha que fica inseguro, falar que está com medo. E aqui na lição eu falo que o medo é sentir de vergonha. Você negar o medo é até uma responsabilidade, porque às vezes através do medo é um sinal de que você depende de alguém. É um sinal que você vê assim, não vou conseguir, é difícil para mim, porque igual na pandemia, tudo que eu dou nos
talvez até já teve, mas se deixa voar. Porque a palavra de Deus diz que não é só o ensinamento da palavra com fé, mas também nosso caminhar, a parte espiritual, a parte moral. O ensinamento de Deus é um movimento que é como se a gente colocasse naquele momento de fazer farinha. Né? Não sei, eu já estou fazendo muito pequenininho. A gente coloca ali e tudo vai. A massa vem e ela volta para você trabalhar. A massa vem, aí aquele pó vai e retorna para você trabalhar. Nós somos, Deus faz assim com a gente. Porque se esse moinho se parar, a gente está no desespero, em decepção, em fraqueza, porque a fé, ela não sobrevive. E o Senhor realmente, essa é a gotinha, porque uma gota do Senhor é muito poderosa. É a gotinha que a gente precisa, que é o suficiente para a gente realmente caminhar e hoje conseguir estar aqui com uma visão também que essa dificuldade é para a gente mesmo quando ele fala tenha bom ânimo, porque ele sabe que as coisas seriam difíceis, que os problemas estariam sempre constantes. E não é porque a gente conhece a palavra que a gente está livre disso, não. Mas esses momentos difíceis faz a gente ver. Eu tenho Deus superior, mesmo na luta. E é nele que eu tenho que esperar, confiar e deitar e pedir socorro e dizer que estou com ele. E dizer que, Senhor, eu acho que eu não vou aguentar. Porque ele mostra que quem fala é esse das velhas dele. Por isso que eu tirei hoje esse texto de Josué. Legal, maravilha. Bons ensinamentos, né? Nós podemos extrair boa percepção da senhora. Então é isso, irmãos. Joia? Carlos, muito bom. Então nós fechamos aqui a nossa aula. Deus te abençoe, te dê uma semana de paz, de graça, você que está nos assistindo também. E vamos em frente com a certeza de que a presença de Deus é uma promessa, é uma realidade e nós precisamos viver acreditando nisso. Tá bom? Que Deus te abençoe.